O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Você acha que essas leis anti-Deus, anti-família, imorais vão ficar impunes? Você acha que esses assassinatos, traficantes que estão destruindo nossas famílias com o advento do crack vão ficar impunes? Não vão ficar impunes. Apocalipse 19 diz que deu mar os seus mortos, vai ressuscitar tudo para ser julgado. Não vai escapar nenhum, de Adão até hoje, todos. Está sobre o julgamento. Só que tem uma outra coisa que está sobre o julgamento. Não são só todos os moradores da terra, teu pai que não está aqui, tua mãe, teu filho, teu marido, tua mulher, estão sobre esse julgamento. Mas também a igreja, os que se dizem cristãos, estão sobre julgamento. Primeiro, todas as religiões, os mormons, testemunhas de Jeová, a igreja católica romana vai pagar pela Inquisição, pelos milhares que ela assassinou, pela criação da donzela de ferro, da roda do desmembramento, de colocar chumbo quente derretido no ouvido. Você não tem ideia o que foi a Inquisição. Você não tem ideia quanta maldade liderada por papas e padres, atrocidades, violência, coisas absurdas. Se eles julgassem que uma pessoa era herege, eles amarravam a pessoa com a corda numa pedra e jogavam dentro d'água viva, só porque olharam, eu acho que é herege. E tantas outras coisas aqui que dá nojo de falar que eles faziam. A igreja católica romana vai prestar conta por essas atrocidades. Vai prestar contas. Vai prestar por ter proibido o casamento dos sacerdotes e ter incitado todos eles à pedofilia e ao homossexualismo. Vai prestar conta por batizar bebês e dizerem que estão salvos porque batizaram na infância. Isso é um absurdo. Vai prestar. E outros que vão prestar. A igreja que se diz cristã, a igreja que se diz a certa, os crentes, os evangélicos, você, aqueles que têm a lei que você falou, pastor, a legislação, também estão sobre o martelo do Altíssimo. Por quê? Porque a Inquisição vai ser julgada, o catolicismo vai ser julgado, Allan Kardec e os seus adeptos vão ser julgados por estar invocando espíritos malignos, porque a palavra diz que o homem tem ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Está sobre o juízo. Mormons levando milhões ao inferno. Pastor, todo mundo é bonzinho, está ajudando os outros. Você não ajuda ninguém se não pregar o evangelho. Não adianta boas obras, não adianta caridade, não adianta dar banho em mendigo. Se não for o evangelho de Cristo, ele não pode salvar. Se são minhas obras que salvam, o mérito é meu. É o mérito dele na cruz que salva, e não minha bondade ou minhas obras, que são trapo de imundícia, segundo a Bíblia. Se for minhas obras, minha caridade, eu anulei o sacrifício dele, entenderam? Para que ele desceu e morreu? São os méritos dele, é aquilo que ele fez e ninguém podia fazer. O preço que ele pagou, coitado de você, você não teria jamais a vida dele. E quarto, os evangélicos. Vai ser julgado esse povo? Hitler, pelos 50 milhões que morreram, 6 milhões só de judeus. Mussolini, que foi comparsa. Stalin, que foi um assassino de marca maior. Lenin, que difundiu o socialismo e o comunismo. Calígula, os imperadores. Pega todos, Nero, as religiões. Agora, os evangélicos. Sabe o que Jesus fala para você?
Tem uma cidade que está pertinho aqui de Gênesis que foi julgada. 2 cidades. Fala o nome dela aí quem souber. Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas. Eu vou te falar o que tinha lá em Sodoma e Gomorra. O pecado dessas 2 cidades foi tão grande. Sabe o que Deus fez? Fez chover fogo e enxofre e fulminou, trucidou Sodoma e Gomorra, Franca e Ribeirão Preto, destroçou, caiu fogo e enxofre. Imagina, chuva ácida, arrasou, fulminou Hiroshima e Nagasaki. Por que Deus fez isso com Sodoma e Gomorra? O pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande, daí vem o termo sodomia, lesbianismo e homossexualismo, de homem com homem, mulher com mulher, de filho com pai, mãe com filho, um desastre, um incesto, uma orgia que não tem ideia. Era o cenário de Sodoma e Gomorra. Mais um pouco, estava Ló, filho de Abraão. Deus manda 2 anjos para tirar Ló de lá. Olha o nível do pecado de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos chegaram lá, os moradores queriam estuprar os 2 anjos, queriam deitar com os anjos, queriam fazer sexo com os anjos. Olha o nível da orgia, o nível da depravação de Sodoma e Gomorra. Queriam molestar anjos. Essas cidades vão ser condenadas no dia do juízo. Mas o que tem a ver com nós? Jesus disse assim, escuta: menor rigor terão no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que vocês. O julgamento da igreja que conhece a verdade e pratica o contrário será pior do que 2 cidades que tentaram estuprar anjos. Menor rigor terá no dia do juízo Sodoma e Gomorra do que para Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Prosperidade, essa zona que está virando a igreja evangélica. Menor rigor terão. Por que terão? Porque Sodoma e Gomorra não tinha Bíblia, não tinha o Espírito Santo, não tinha canais de comunicação, não tinha a estrutura que esse povo que se diz cristão hoje tem. Como que Deus vai condenar pessoas atrozes, malignas, assassinas, sim, mas ignorantes? Agora o engraçado é que nós somos tão malignos, atrozes como eles, porém não somos ignorantes. Temos a lei de Deus. A nação, as religiões falsas, os ímpios e os cristãos pervertidos estão sobre essa sentença, sobre juízo. Vamos saber por que ele fez juízo. Agora é só para os cristãos a palavra. Escute, versículo 2: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e que tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Até aí, filhos de Deus com as filhas dos homens. Entendeu? Eu não vou entrar no mérito teológico dos anaquins, nefilins, dos anjos caídos. Isso aí é questão para concílio. Eu não vou fazer nenhum concílio aqui. Por que começou o juízo sobre a época de Noé? Por que Deus mandou o dilúvio e massacrou todo mundo? Por que o juízo vem? Por que a sentença foi dada? Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, separado, escolhido, peculiar, se misturou com as filhas dos homens. Casamento misto, mesclou justo com corrupto, luz com trevas, bom com mal, e misturou. Essa mistura foi criando outros seres de outras espécies, foi se descaracterizando o perfil e o padrão do povo de Deus, e eles se corromperam e se degradaram por essa mistura.
Por que o juízo vem sobre nós? Porque o povo de Deus, os cristãos, quer se misturar, quer se casar com as coisas da terra, com as coisas do mundo, e tomaram os filhos de Deus, as filhas dos homens, e se casaram, se prostituíram, coabitaram com ela. E a Bíblia diz assim: aquele que se une com a meretriz faz-se uma só carne com ela, entendeu? Porque a união sexual, ela é mística, ela compreende algo espiritual. E é isso que a igreja está fazendo, está se deitando, se prostituindo com o mundo, está se fazendo um com ele. Se as técnicas que estão saindo do púlpito são psicologia, são psicoterapia, são nova era, humanismo secular, evolucionismo, e não a palavra, a mensagem do Evangelho, e não o poder do Espírito Santo, o que as igrejas estão parecendo? Entretenimento, show. O púlpito, que é esse lugar aqui que tem que ser sacro, santo, virou um talk show. Stand-up comedy, eles estão fazendo dia de sexta-feira com a igreja lotada. Não tem o CQC? É a mesma coisa. Pessoas imitando o Silvio Santos, lá, dentro da igreja. Desfile de moda em cima desse mesmo púlpito. O Senhor declarando em rede nacional: eu sou a favor do aborto, e acabou, pronto. Um homem que tem a influência que ele tem, dizendo que é a favor do aborto, e dizendo assim: se eu estiver pecando, eu pago por esse pecado, eu pago por ele. Pois vai pagar, e vai pagar com a vida. Misturando-se com o mundo, casamentos ímpios, mistos. Hoje você olha o cristão, ele é pior do que o ímpio. Olha para o jeito de vestir da igreja, estão iguais, estão fazendo a mesma coisa. O crente hoje frequenta o mesmo lugar que o ímpio, tem as mesmas amizades, o mesmo linguajar, a mesma vestimenta do ímpio. Você sabia que a mentira manda para o inferno? A coisa mais normal do mundo é crente mentiroso. Está lá em Apocalipse 21:8. Fornicadores, adúlteros, feiticeiros, ladrões e todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. E mentira é uma marca desse século, é uma marca dessas novelas malditas, é uma marca dessa literatura. A mentira é a marca da trama, da indústria cinematográfica, dos romances. É a mentira recheia daquela pitada, mas a mentira procede de Satanás. Gostou do vídeo? Então assista outro e seja edificado pelo genuíno Evangelho.